Bom, gente, então boa noite a todos e todas que estão aqui presentes, né? Então, aqui nós estamos hoje à noite reunidos para as atividades do Congresso da Pós-Graduação da UFLA, a partir das atividades da faculdade, né? Da Faculdade de Ciências Sociais, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. E a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas tem 3 programas de pós-graduação: PPGDE, que é Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável e Extensão, PPGAP, que é o Mestrado Profissional em Administração Pública, e o PPGA, Mestrado e Doutorado Acadêmico em Administração. Então, nós nos articulamos, né, seguindo as orientações, inclusive, da PRPG, porque já aconteceram as atividades, estão acontecendo as atividades gerais do Congresso da Pós-Graduação, e nós nos organizamos para que hoje à noite estejam acontecendo as atividades da faculdade. Inclusive, está acontecendo de forma simultânea, hoje à noite, outras atividades, né? E o meu nome é Viviane, eu sou coordenadora do programa do PPGDE, que é o Programa Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável e Extensão. O professor Rafael Chiodi está aqui na sala também, que é o coordenador adjunto do programa. E a gente tem a Marcela, né, que se disponibilizou a contribuir conosco, né, com o nosso aprendizado, com a nossa discussão sobre essa temática que é tão relevante, né, para a nossa sociedade, para todos, né, para o futuro, inclusive, né, do nosso planeta aqui. Então, eu já gostaria de antemão agradecer muito, né, a disponibilidade da Marcela, que inclusive vai se apresentar, né, mas ela é docente do PPGDE também, e gostaria também de agradecer a participação de todos os presentes, porque eu já vi aqui que tem discentes e egressos do PPGDE, assim como também de outros programas da FCSA, e eu acho também que de outras pessoas também, que aí eu não sei exatamente o vínculo. Então, eu gostaria de desejar a todos e todas uma boa noite e vou passar a palavra para a Marcela, tá, Marcela? Que aí você se sinta à vontade para se apresentar, mas desde já eu gostaria muito de agradecer e eu tenho certeza que vai ser um ótimo espaço. E na sequência, nós vamos ter a sessão específica das apresentações dos trabalhos que foram submetidos ao Congresso dessa sessão. Então, boa noite, obrigado. Só uma perguntinha técnica antes de mais Sim, nada. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim? E me ouvem bem? Vejo e te ouço também. Muito bem. Ótimo. Então obrigada, Viviane. Obrigada pelo convite também. Para mim é muito enriquecedor participar desse tipo de evento, porque me força a estudar mais, assim, falando, né, da minha experiência pessoal, me força a estudar mais, a buscar tópicos interessantes para trazer. Então, assim, eu ganho muito com nessas oportunidades, então gostaria de agradecer por isso. E também pela chance de repente, dividir com os presentes algum conhecimento que eles ainda não tenham acessado. Então, boa noite a todos e todas novamente, aos que chegaram agora, que ainda eu não havia cumprimentado. Meu nome é Marcela, como a Viviane já adiantou, está aqui no slide. Eu sou professora da Universidade Federal de São João del Rei e sou docente permanente do PPGDE, aqui na UFLA. E eu ministro uma disciplina no programa chamada Carbono, Inventário, Projetos e Mercado, e por isso eu já conheço alguns de vocês, eu vi na lista aqui dos presentes, eu já conheço alguns nomes, e para eles eu já peço desculpa, porque vai ter algum repeteco aqui do que a gente já viu na disciplina. No mais, eu queria dizer que eu sou egressa da UFLA, e para mim é sempre um prazer participar de atividades nessa universidade. A temática da minha apresentação aqui hoje, que é a crise climática,
bem uma temática bem atual, né? Acho que todos vocês, principalmente quem está no ambiente acadêmico, a gente fala bastante sobre isso. E como vocês já devem ter percebido, é uma temática que atravessa toda a realidade, atravessa todas as atividades, todas as vivências, né? Ela é uma temática que é muito onipresente, vamos dizer assim. E, assim, eu já peço desculpas, porque é impossível a gente falar 45 minutos sobre esse tema sem ser superficial e raso. Então, o que eu vou apresentar aqui hoje, a minha proposta aqui para vocês hoje, é apresentar, assim, um singelo panorama dessa temática e, possivelmente, com um viés mais ambiental devido à minha formação, que é toda na engenharia florestal. Mas, enfim, eu acho que dá para a gente tirar dessa temática, dá para a gente trazer para a nossa realidade, para cada um de vocês, fazer esse exercício de trazer para a sua realidade essa temática e ver como que isso está afetando as suas atividades, a sua realidade, mesmo sua pesquisa, né? Já que nós estamos aqui no ambiente acadêmico. Bom, eu queria começar com, quando a gente fala de mudança climática, que na verdade foi promovida aí a crise climática, agora esse termo mais recentemente, porque, enfim, mudança climática está tendo tantos desdobramentos sociais, ambientais, econômicos, que mudança climática, esse termo não contempla mais todos os acontecimentos, né, referentes a esse processo. Então, hoje a gente fala crise climática. Então, já justifico o título da apresentação com essa fala. A gente fala mudanças climáticas e a gente se depara, quando a gente fala em mudanças, pensa em mudança climática, com imagens desse tipo, imagens emblemáticas desse tipo, né, de derretimento de calotas polares, e a fauna associada sofrendo e tudo mais. E, na verdade, esse é um bom começo para a gente falar de mudanças climáticas e de crise climática, porque é um exemplo bem didático do que está acontecendo, do que esse processo vem causando. Então, nesse contexto aí de gelo, né, de derretimento dos calotas polares, a gente tem, por exemplo, a Antártica, né, que é o nosso polo sul, tão presente no nosso imaginário como aquele grande maciço de gelo, né? Ele vem perdendo o gelo marinho, essas camadas aqui ilustradas na foto, de gelos que circundam o continente propriamente dito, e vem perdendo a taxas alarmantes. Por exemplo, nos últimos anos, a gente perdeu cerca de 2 Minas Gerais desse gelo que circunda o continente da Antártica. Então, assim, mas é só blocos de gelo circundando o continente. Quais são as implicações disso? Bom, conforme a gente vai ver ao longo da apresentação, a mudança climática, ela é uma confluência de vários fatores e tem vários efeitos também, com efeitos sinergéticos, né? Com consequências que se sobrepõem a todo momento. Então, no caso da Antártica, perder esse gelo marinho que circunda ali o continente significa o quê? Expor o oceano à radiação solar e aumentar e aquecer mais essa água e promover mais degelo e, portanto, perder mais gelo, expor mais água e derreter mais num ciclo aí que pode ser irreversível e aparentemente está sendo. Então, é uma preocupação muito grande dos cientistas avaliar, estudar isso e até que ponto a gente consegue reverter, se não tem mais volta. Mas aqui eu trouxe essa figura e esse gráfico que ilustram justamente isso. Aqui, ó, a extensão histórica em amarelo desse gelo marinho da Antártica, e hoje o bloco branco aqui, onde que ele está chegando. E aqui, isso representado graficamente, né? Então, essas linhas cinzas aqui são os anos, a extensão dessas camadas de gelo historicamente, e a linha azul, o ano de 2023, mostrando aí, então, que a gente perdeu muito, né? A extensão está menor desse gelo marinho ao redor da Antártica. Falar em 2023,
tem sido amplamente conversado também. Quando eu digo amplamente, eu fico com medo de dizer amplamente, mas eu tenho a impressão que é só na minha bolha, talvez, né, na minha bolha acadêmica, no meu recorte social, que isso tem sido conversado, mas pelo menos nesses ambientes tem sido conversado, que 2023 foi o ano mais quente da história, desde que a gente tem registro, né, desde que a gente começou a registrar as temperaturas médias do planeta. Na verdade, de 2010 para cá, a gente teve os 10 anos mais quentes já registrados. Então, no período aí de 14 anos, né, de 13, 14 anos, a gente teve os 10 anos mais quentes já registrados. Isso tudo, então, aí já confirmando, né, solidificando essa ideia de um aquecimento persistente da Terra. Então, aqui mais uma ilustração nesse sentido, de afirmação, de confirmação do aquecimento global. A gente tem aqui no mapa tons mais quentes, a gente tem regiões que estão aquecendo mais, e tons mais frios, regiões que estão aquecendo menos. Mas o geral é um cenário de aquecimento, né? A gente pode observar. E um aquecimento que ele não é regular, ele não é uniforme no planeta. A gente pode ver aqui que nas regiões polares ele é amplificado. Tem um fenômeno que a gente chama de amplificação polar, que aquece mais essas regiões. Enfim, então a gente pode observar aqui que a maioria do planeta está com temperaturas acima da média histórica, isso para o ano de 2023, mas vem sendo assim ao longo das últimas décadas, principalmente. Mais gráficos nesse sentido, não quero cansar vocês com gráfico, mas eu acho importante a gente ter argumentos, a gente ter números para falar sobre isso, para conversar sobre essa temática, para evitar achismos, né, e evitar falsas inferências. Enfim, aqui também a gente tem, ó, das temperaturas globais, os recordes de 2023, aqui, ó, comparado a uma série histórica dos anos aqui em cinza, a gente tem 2023, então, aí, ó, com temperaturas médias mais altas do que a série histórica de 40 a 22. E aqui, esse gráfico aqui da direita, que me chamou muito a atenção, porque ele mostra que, em tons de vermelho mais escuro, dias do ano que tiveram temperatura média acima da média histórica. Então, a gente pode ver que em 2023, a gente teve alguns dias com temperaturas recordes aqui em fevereiro, mas a gente teve aqui uma sequência de 116 dias com temperatura acima da média histórica em 2023. Não sei se vocês sentiram muito, eu senti, eu estava distante, as ondas de calor do ano passado, né? A mídia divulgou bastante isso, mas olhando aqui os números, então a gente teve 116 dias de uma sequência de 116 dias praticamente corridos, né? Com uma ou outra sessão de temperaturas recordes entre 15 de agosto e 8 de dezembro do ano passado. Isso é muito alarmante. Isso é alarmante por quê? Porque isso não é só um número, né? Isso tem consequências na vida, para as pessoas, para os ecossistemas, né? Para o planeta. Então, a gente observou, a mídia divulgou com certa consistência alguns das consequências desse aquecimento, né? A gente teve, por exemplo, aqui, ó, eu trouxe na figura aqui da esquerda uma imagem do Pantanal, que sofreu muito com as secas, vem sofrendo muito com as secas dos últimos anos, né? E a gente tem hoje um Pantanal que, na época da cheia, ele tem menos cobertura de água do que na época da seca no passado. Então, assim, é um ecossistema que vem secando, né, persistentemente.
E isso tem várias consequências para a fauna, para as pessoas que vivem ali, né, para as pessoas que tiram sustento desses ambientes. Até para o turismo, né, pensando um pouco mais em termos de Brasil. Aqui à direita, eu trouxe também uma consequência de seca de um ano para outro. Ó. Do ano passado para cá, no Marrocos, a gente já vê uma diferença que a imagem de satélite, para o mesmo dia do ano, a imagem de satélite já captou uma diferença imensa em termos de seca mesmo, de uma região do Marrocos aqui. Ó. Aliás, o Mediterrâneo vem sofrendo muito com as secas, com a diminuição da precipitação, e como a gente vai ver, e vocês podem imaginar, uma seca desse tipo, regional, tem muito impacto na vida das pessoas, na economia da região. Então, a gente vai ter fluxo de pessoas fugindo dessa seca, tentando migrar para outros países, outras cidades, e isso vai, se é que já não gera, vai gerar alguns conflitos. Enfim, as coisas vão se desdobrando, né? As consequências da seca não é só a seca e a perda da cobertura vegetal, a falta de água. Tem consequências sociais inúmeras, econômicas inúmeras, enfim. Outras consequências também, até relacionado com a seca, são os aumentos dos incêndios. Também a mídia teve uma cobertura relativamente interessante desses eventos, né? Aqui à esquerda a gente tem incêndios no Canadá, que no ano passado superaram todos os recordes históricos, muito porque a seca favorece, né, o espalhamento, o alastramento do fogo. E à direita nós temos aqui a Amazônia, que também teve recordes de focos de incêndio no ano passado, incêndios que fugiram ao controle de brigadistas, do poder público, não houve governança que conseguiu controlar esse fogo. E, para além da consequência ambiental, né, de perda de biomassa, de perda de fauna, de prejuízos para as comunidades locais, esse tipo de evento em especial, incêndios, eles vão retroalimentar as mudanças climáticas, porque ao queimar esses materiais, essa biomassa, a gente está liberando mais CO2, mais gases estufa para a atmosfera, então piorando, né, agravando as mudanças climáticas, que por consequência vão agravar o cenário de incêndios, naqueles feedbacks que eu já falei tanto. Aqui não tem como não falar, no caso do Brasil, das enchentes no Rio Grande do Sul, né, na região de Porto Alegre, das enchentes do Rio Guaíba, com diversas consequências sociais, pessoas desabrigadas, migração para outros estados. Tem essa imagem do cavalo, né, que ficou muito na mente das pessoas, houve muita mobilização por causa do cavalo, até mais, às vezes, do que para as pessoas, e eu até relaciono com aquele primeiro urso que eu trouxe lá, né, como uma imagem emblemática aí das mudanças climáticas. E no caso do Rio Grande do Sul, que foi uma região que já com certa propensão para enchentes, mas ficou escancarado, evidenciado a vulnerabilidade, a fragilidade da infraestrutura urbana para certos eventos extremos, né? Então, assim, se a gente não tem contenções adequadas, a gente não tem uma infraestrutura adequada para lidar com eventos extremos, que vão ser mais frequentes, né? As mudanças climáticas, o que tem sido previsto, né? Os cenários oriundos da mudança climática, eles dizem para a gente que a gente vai se deparar cada vez mais com eventos extremos. Então, às vezes, secas prolongadas, e quando vem a chuva, vem uma chuva, uma tempestade que causa inundações. Então, esse caso do Rio Grande do Sul escancarou isso, a vulnerabilidade e a fragilidade da infraestrutura urbana, e, por que não rural também, né, para lidar com eventos extremos.
Então, aqui, as causas sociais foram, as consequências sociais foram muito tristes até, né, com muitas pessoas desabrigadas, doações, necessidade de doações, o país se mobilizando. Então, foi um exemplo bem recente e que mexeu muito com os brasileiros e que escancara aí consequências das mudanças climáticas. Aliás, assim, ainda nessa pegada mais social, de impacto na vida das pessoas, as migrações são cada vez mais frequentes em decorrência de mudanças climáticas. Se no passado o êxodo rural ele foi um êxodo para as pessoas em busca de novas oportunidades, em busca de trabalhos em ambientes urbanos, hoje o êxodo rural em várias regiões do mundo, e aqui eu trouxe imagens da América Central principalmente, ele é forçado porque o produtor rural muitas vezes não consegue mais sucesso nos seus plantios, nos seus cultivos, devido a eventos extremos, devido a secas prolongadas. Essa foto aqui desse proprietário de terra, vamos dizer assim, me chamou muita atenção porque a seca extrema impede ele de plantar qualquer coisa na propriedade dele e ele está considerando migrar para a cidade. Então, no caso da América Central lá, que tem sido muito comum isso, secas prolongadas, aí vem a chuva, os produtores se animam, plantam alguma coisa, mas a chuva vem com muita força e acaba destruindo as plantações. Então, os proprietários rurais se veem forçados ou a migrações internas, mudar dentro dos seus países, lá, Costa Rica, Guatemala, próprio México, para os centros urbanos, ou eles arriscam um pouco mais e acabam migrando, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Aí já é uma migração ilegal, e a gente sabe que isso tem uma problemática muito grande envolvida nisso. Mas aqui, então, são imagens, de pessoas em trens, saindo do ambiente rural em direção às cidades, e inclusive aqui nessa última imagem, um abrigo para imigrantes, né, para pessoas que estão migrando, no caso aqui, da Guatemala para os Estados Unidos, eles fazem alguns abrigos para receber as pessoas durante esse processo de migração. Então, assim, já está afetando muitas pessoas. No caso da migração, a gente espera uma migração de cerca de 200 milhões de pessoas até 2050, em decorrência direta das mudanças climáticas. Muito na região do Mediterrâneo, do leste da Ásia, em direção à Europa, do Mediterrâneo ali africano para o Mediterrâneo europeu, e no caso da América Central para a América do Norte. E isso é um tópico interessante, porque essa migração, então, vocês podem, nos países que eu citei, nesses casos que eu citei, vocês perceberam que essa migração é de pessoas de países mais pobres em direção a países mais ricos, né? E é interessante que, se a gente pensar que essa migração está acontecendo em decorrência da crise climática, né? E quem está pagando o preço são os países mais pobres, as pessoas nos países mais pobres, é impossível a gente não pensar que, eu vou até ler essa colocação aqui, o grau de vulnerabilidade dos países em relação aos fenômenos de mudança climática global e aos consequentes impactos sociais e ambientais extremos não está necessariamente relacionado à sua responsabilidade histórica diante da emissão de gases de estufa. Ou seja, os países que historicamente mais emitiram gases de efeito estufa e contribuíram, portanto, para a mudança climática atual, são os menos afetados, são os que mais têm condições de adaptação, de contornar essa situação, né? E os países que menos contribuíram, países essencialmente com atividades rurais, países mais pobres, que têm a agricultura como principal
setor econômico, vamos dizer assim, são os que mais estão pagando por isso. E eles foram justamente os que menos contribuíram historicamente para isso. Estão dentro de uma linha de pesquisa, de discussão que chama justiça climática, e que está ganhando força cada vez mais. A gente olhar para a crise climática do ponto de vista de justiça ajuda a gente a fazer essas relações, a pensar como quem historicamente mais contribuiu, agora tem mais condições de contribuir para a mudança climática, agora é que menos está sofrendo, né? Então, como que a gente pode pensar políticas públicas para contornar isso, né? Por exemplo, em algumas das últimas COPs, houve uma movimentação, na verdade, alguns países mais ricos foram pressionados, né, a liberar um fundo para os países mais pobres para lidar com as consequências da crise climática. Acabou que isso chegou a ser anunciado que isso ia se confirmar, mas isso acabou não se confirmando na prática. Então, os países mais pobres ainda estão aí lutando com isso. Aqui, só para ilustrar com números, isso que eu acabei de falar, ó, 23 países desenvolvidos respondem por metade das emissões nos últimos 170 anos. Então, só 23 países, a gente tem 196 países no mundo, apenas 23 contribuem com metade das emissões, contribuíram historicamente com metade das emissões. Ou seja, 12%, sobre outra perspectiva aqui no gráfico da direita, 12% da população global contribuiu com mais da metade, ou com a metade das emissões históricas. E os outros 88% da população estão pagando por isso de alguma forma, né? Com relação a esses números aqui eles não estão listados em ranking, não. Hoje, em 2024, o maior emissor de gás de efeito estufa é a China, né? De emissões brutas, seguido pelos Estados Unidos. Mas quando a gente considera emissões per capita, que é um indicador que está sendo cada vez mais utilizado, porque ele respeita mais, né? Ele relativiza pela população e faz mais sentido, né? Aí a gente tem o Catar, por exemplo, que é um país minúsculo, como o maior emissor de gás de efeito estufa per capita, seguido pelos Estados Unidos. Então, a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, faz sentido que as emissões brutas dela sejam a maior emissão do planeta, né? Mas quando a gente relativiza pela população, então a gente tem o Catar e os Estados Unidos. E, historicamente, essa turminha aqui, e mais alguns colegas deles, 23 países envolvidos, foram responsáveis pela metade das emissões, portanto, pelo cenário climático que a gente está vivendo. E, assim, como eu já disse, já usei esses termos, é importante a gente ter em mente que essas consequências, né, da crise climática, elas interagem entre si. São processos complexos. A gente falou de fogo e falou de pessoas, a gente falou de oceano e falou de enchente e falou de migração. Então, são processos muito distintos que se misturam, né, que confluem como causas e consequências da mudança climática. Então, é bem complexo. É isso que eu estou chamando aqui de efeito sinergético, esse efeito de confluência de fatores, tanto para causar quanto como consequência da crise climática, a gente chama aí de efeito sinergético. Eu já usei esse termo anteriormente aqui na apresentação, mas só deixando claro que é um termo bastante usado para tratar dessa confluência de fatores, né? Sinergia, confluência de fatores. E feedback desses eventos também. Então, eu falei lá do degelo da Antártida, do gelo marinho da próxima Antártica, e que esse degelo acontecendo, eu exponho mais oceano que é escuro, que segura mais radiação solar, então vai aquecer mais a água, vai degelar mais ainda, vai expor mais oceano. Quer dizer, essa retroalimentação, esse feedback
entre os eventos, também é um termo comum aí para a gente ver nesse contexto. E outro termo comum, que nesse contexto de crise climática e mudança climática, né, são esse termo tipping points, ou pontos de não retorno. Eu estava assistindo uma palestra, eu achei super interessante e didática a explicação da pessoa que estava explicando o que são os tipping points, que é, sabe quando você está virando uma cadeira, assim, você então está fazendo uma força para virar uma cadeira, assim, para trás, e a partir de um momento você não precisa mais fazer força, que aquela cadeira vai cair sozinha? Então, esse momento é o tipping point, esse momento em que você não precisa mais fazer força, que a cadeira vai virar sozinha, é um tipping point, um ponto de não retorno. E a gente tem usado esse termo para tratar de várias consequências da crise climática. Por exemplo, na Amazônia, né? Eles falam que a partir de 2,5 graus, se a gente atingir um aquecimento global 2,5 graus acima dos níveis pré-industriais, a gente vai ter um ponto de não retorno na Amazônia, ou seja, ela vai mudar para um estado alternativo, uma vegetação alternativa, um ecossistema alternativo, que não aquela floresta tropical que a gente conhece. Então, é também um termo muito interessante. Então, sinergia, feedback e tipping points são termos muito comuns nesse contexto de crise climática. Inclusive, eu trouxe aqui, para ilustrar isso, essa sinergia, também feedbacks e tipping points, essas imagens de um artigo recente, tratando da Amazônia. Como eu disse, eu tendo a ter um recorte ambiental por causa da minha formação, mas esse trabalho, ele cruzou dados de aumento da temperatura aqui em A, pontos de estabilidade em B, frequência de eventos de seca em C, fogo, né, incêndios relacionados à abertura de estradas aqui em D, e áreas de alta governança, áreas de delimitação de territórios indígenas e áreas protegidas, como unidades de conservação e essas coisas, para produzir um mapa de tipping potential, ou seja, potencial de tipping, dessa mudança, né? E gerou esse mapa aqui para toda a bacia amazônica, onde regiões mais quentes, cores mais quentes, aqui na figura F, tem maior chance, então, de atingir esse ponto de não retorno, ao passo que regiões azuis têm menos chances de atingir esse ponto de não retorno. Então, esse tipo de estudo tem acontecido para várias regiões do planeta, alguns colocam mais fatores sociais também, é possível cruzar esses dados, e, enfim, dão mais ou menos um panorama para a gente do que está acontecendo, o que pode acontecer, né? Aí vem os negacionistas e os céticos, né? Tem esses dois grupos. Os negacionistas são aqueles que não acreditam como se fosse uma coisa para se acreditar ou não, como se fosse uma coisa dogmática, né? E os céticos, que são aqueles que dizem que a mudança climática atual, ela não tem nada de especial, ela é só mais uma. E eles vêm muito, e eles se unem, os céticos e os negacionistas, se unem num ponto, numa pergunta que é: mas o aquecimento da Terra não é natural, não é cíclico? E sim, a gente teve, né? Eu trouxe aqui à direita toda essa figura da história geológica da Terra, né? Com as eras, os períodos, e ao longo desses períodos e eras, a gente teve sim momentos de mais quentes e mais frios, e isso foi, sim, de certa maneira, cíclico, mas essa mudança atual, ela tem uma particularidade. Então, só aqui, antes de mudar de slide, tem gente protestando aqui, ó, tem os negacionistas que protestam dizendo que é tudo mentira, né, que essas questões de aquecimento global, de mudança climática é uma falácia, e eles fazem aqui, ó, essa manifestação particular aqui foi na Austrália. E sim, como eu estava dizendo, sim, a gente teve alterações ao longo da história geológica da Terra, né? Uma bem emblemática aqui, bem explorada aí na ficção, é o último máximo glacial, há cerca de 20 mil anos,
que uniu ali no Polo Norte o Canadá, a Escandinávia, o Alasca, a Rússia, e inclusive alguns teorizam que tenha sido essa junção desses blocos e a junção ali da Rússia com os Estados Unidos por essa camada de gelo do último máximo glacial, que tenha sido responsável pela ocupação humana das Américas, né, há cerca de 20 mil anos, justamente. Então, esse tipo de coisa acontece, sim, aconteceu ao longo da história geológica da Terra, naturalmente, devido a ciclos solares, atividade tectônica, atividade vulcânica, pequenas alterações na órbita da Terra, esse tipo de coisa aconteceu naturalmente, sim. Tem até esse filminho que meus filhos amam, A Era do Gelo, que se passa nesse último máximo glacial, nessa época aqui, e com animais da época, né, mamute, preguiça gigante, tigre dente de sabre, é bem interessante, é bem engraçadinho, e se passa nessa época que de fato aconteceu, mas o que a gente observa é que, diferente dessas mudanças climáticas pretéritas, né, dessas do passado, a mudança atual, ela é particular. Eu gosto muito dessa fala do secretário-geral da ONU. Existe um vínculo direto entre o aumento das emissões de gases de efeito estufa e as catástrofes climáticas cada vez mais frequentes e intensas. Em todo o mundo, as pessoas estão pagando um preço terrível. Ou seja, diferente das outras mudanças climáticas pretéritas, era do gelo, eras mais quentes, a mudança climática agora, de aquecimento da Terra, ela tem sido acelerada pela mudança na composição da atmosfera que a atividade humana tem promovido. Então, quando a gente queima combustíveis fósseis, e a gente tem feito isso em grande escala desde lá da Revolução Industrial, desde meados do século XVIII, a gente vem jogando gases estufa na atmosfera, mudando a composição da atmosfera, a gente vem segurando mais calor no planeta e acelerando a mudança, uma mudança que poderia ser natural. Então, essa mudança que a gente está vivendo agora, ela é particular. Tem vários gráficos que cruzam aumento de emissões com aumento de temperaturas, e isso é bem evidente. Inclusive, aqui, ó, olha, então a gente vinha numa tendência aqui, ó, de aquecimento, nesse primeiro globinho aqui, de 1901 a 2023, a gente teria uma tendência de aquecimento nesse nível aqui, vamos dizer assim, dessa cor. E olha, de 94 para 2023, o tanto que esse aquecimento se acelerou, o tanto que ele foi agravado. A gente pode ver isso pelos tons mais quentes nesse globinho, que são áreas com maiores temperaturas. Então, está havendo uma aceleração, sim, das mudanças, de uma tendência que poderia ser natural, de aquecimento do planeta, em razão da atividade humana, em especial a queima de combustíveis fósseis. Aqui, ó, nesse gráfico, porque muitos dos céticos, aqueles que não são negacionistas, são céticos, aqueles que questionam a mudança climática, mas de um ponto de vista argumentativo, até científico, muitos deles falam, pode ser a questão esse aquecimento global que a gente está vivendo, ele pode ser função simplesmente de ciclo solar, da atividade solar, mais manchas solares. E esse gráfico aqui, ó, quebra esse argumento também. Então, a gente tem o aumento da temperatura da superfície da Terra, mesmo com uma diminuição da média da atividade solar, né, de um ligeiro esfriamento do Sol. Então, assim, tudo isso para comprovar que, de fato, a gente está diante de um aquecimento antropogênico, né? De um aquecimento com causas, ou pelo menos agravado pelo homem. E quando eu falo gases de efeito estufa, mudança na atmosfera, emitindo gases, jogando gases na atmosfera, eu estou falando desses gases aqui, em especial. Esses são os 7 principais gases estufa, vamos dizer assim.
Então, a gente tem aqui o CO2 como grande protagonista, o principal gás de efeito estufa. Ele está em grandes quantidades na atmosfera, ele é liberado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, então ele está em grande quantidade, tem aumentado a quantidade ainda, a gente ainda está aumentando a quantidade de gases de CO2 na atmosfera. Temos também o metano, muito associado à pecuária, né, de ruminantes, né, a bovinocultura. Temos o óxido nitroso, muito associado a fertilizantes utilizados na agricultura. Aqui os florados, que são relacionados à produção de alumínio, magnésio, os PFCs, que substituíram os antigos CFCs, né, na fabricação de refrigeradores, né? Enfim, esses são os principais gases de efeito estufa que a gente tem consistentemente jogado na atmosfera em quantidades imensas, né? E que tem agravado um fenômeno natural, que é o efeito estufa. O efeito estufa é um processo, vamos lembrar lá do ensino fundamental, um fenômeno, um processo perfeitamente natural. Sem o efeito estufa, ou seja, sem a atmosfera segurando o calorzinho, parte do calor irradiado no Sol, no planeta Terra, segurando esse calorzinho na Terra, a vida na Terra seria impossível. A gente tinha historicamente uma média uma média de 14 graus na superfície terrestre, e essa média é perfeita para abrigar toda a biodiversidade que a gente conhece, incluindo nós mesmos. Porém, quando a gente joga mais gases estufa nessa atmosfera, a gente começa a segurar mais calor. E segurando mais calor, a gente aumenta a temperatura média da superfície da Terra, e aí a gente vê todas aquelas consequências. Tá, mas e agora? O que a gente faz, né, diante desse problema? Bom, na verdade, desde a década de 90, ali, desde o final da década de 80, a sociedade já vem se conscientizando, é lógico, né? Nem todos os setores, normalmente setores privilegiados que têm acesso à educação, à informação, já vem se conscientizando do problema climático. Ou seja, esse abacaxi a gente já começou a visualizar lá no final da década de 80. E notadamente com o relatório do IPCC de 1990. E depois na Rio 92 também, aquele evento, a Rio 92, ou Eco 92, no Rio de Janeiro, também falou-se bastante já de clima especificamente. Inclusive, lá foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, né, naquela ocasião, na Rio 92. Então, essa conversa já vem desde o final do século passado, logicamente que com a intensificação do problema, ela também tem se intensificado, né? Então, depois da Rio 92, a gente teve o protocolo de Quioto, que inclusive deu metas de redução de emissão para os países desenvolvidos na época, né? Atribuiu metas de redução. A gente teve, mais recentemente, o Acordo de Paris, em que os países anunciaram suas próprias metas de redução, e todos os países concordaram em não superar 1,5 grau em termos de aquecimento global até 2050. E, enfim, todas as COPs, todo ano a gente discute isso e repensa isso. Só para vocês terem uma noção, já tem 16 meses que a gente está acima desse 1,5 grau de aquecimento global. Já tem 16 meses seguidos que a gente está acima dessa meta do Acordo de Paris. Tecnicamente, ainda é possível a gente chegar em 2050 com esse valor de 1,5. Por quê? Porque mudança climática por definição, uma mudança persistente no clima, né? Então, uma mudança climática não é uma mudança de alguns meses, é uma mudança persistente. Então, ainda tecnicamente é possível a gente chegar nas metas do Acordo de Paris, porém, a gente teria que reduzir nossas emissões em 42% até amanhã,
né, 2030, que é amanhã, e até 57% até 2035, depois de amanhã. Então, assim, tecnicamente é possível, mas praticamente impossível, né? Ainda mais com a geopolítica do jeito que está. A gente viu nessa semana o que houve a eleição, saiu o resultado da eleição dos Estados Unidos. O presidente eleito lá, ele não é muito favorável às políticas climáticas, a conversas sobre crise climática. Inclusive, na época que ele foi presidente a primeira vez, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Então, assim, eu acho que a meta do Acordo de Paris, de 1,5, ela já foi, né? Então, a gente focar nos 2,5, e sabendo que com 2,5, 70% da Amazônia vai degradar, todos os recifes de corais vão desaparecer, com 2,5, muitos locais vão ficar inabitáveis, o Pantanal vai desaparecer, entre outras consequências. Então, assim, mas a gente não é porque a gente não atingiu essa meta que a gente vai entregar, né? A gente vai continuar lutando na medida do possível, né? Para minimizar esses impactos, as consequências. E antigamente a gente falava muito em mitigar, vamos plantar florestas para mitigar as mudanças climáticas. E hoje a conversa já é muito mais sobre como nós vamos nos adaptar. Todas as rodas de conversa, todas as palestras que você vê hoje sobre crise climática, eles discutem muito mais adaptações. Esses dias eu fiquei 40 minutos assistindo uma conversa, uma mesa redonda sobre democratização do acesso a ar-condicionado na Índia. Quer dizer, pessoas técnicas altamente qualificadas discutindo por 40 minutos sobre a democratização do ar-condicionado na Índia. Quer dizer, adaptação, discutindo já adaptação num nível assim, né? Enfim. Mas, enfim, mitigação e adaptação. Mitigação é tudo aquilo que a gente ainda tenta reduzir ou prevenir emissões. E na adaptação, a gente tenta justamente se adaptar a essas mudanças inevitáveis, as consequências inevitáveis da crise climática. Então, aqui dentro de mitigação, eu posso citar algumas medidas, por exemplo, utilização de energias renováveis, que diante de queima de combustível fóssil representaria uma redução das emissões, processos industriais mais eficientes, transportes ecológicos ou transportes coletivos ao invés de transportes individuais, alimentação sazonal, utilizar alimentos da estação e consumir menos carne também seria uma forma de mitigar, de emitir menos. Do outro lado, na adaptação, uso de espécies agrícolas mais resistentes. Eu tenho colegas na agronomia, eu estou vendo uma corrida no sentido de engenharia genética para tentar cultivares mais resistentes a secas. Também adaptação, delimitação de faixas de risco, criação de barreiras à inundação em espaço urbano, como a gente viu lá no Rio Grande do Sul, né? Na Holanda, por exemplo, eles têm uns diques de contenção da água do mar, porque eles são os Países Baixos, né? Eles estão abaixo já do nível do mar. E como uma das consequências da mudança climática é justamente elevação dos níveis do oceano, eu acredito que esse tipo de estrutura de dique, de contenção de mar, de oceano, vai ser cada vez mais comum aí em ambientes costeiros. Vigilância entomológica. Eu vou trazer um exemplo aqui agora mesmo de por que isso é importante, por que isso é uma adaptação. E os dois se sobrepõem aqui, tem um overlap aqui, ó, no sentido de que a mitigação e a adaptação, aumento de espaços verdes urbanos, sensibilização da população, economia de água e energia. Então, aqui, como mitigação, a gente tem aí os grandes personagens da mitigação são as plantas, né? Porque elas, através da bioquímica da fotossíntese, elas retiram CO2 da atmosfera e transformam em carbono orgânico, né?
transformam em estruturas orgânicas. Então, as plantas e a fotossíntese são grandes aliados na mitigação das mudanças climáticas. Então, as florestas, por exemplo, são grandes sumidouros de carbono, principalmente as florestas jovens que estão crescendo ainda, então estão capturando bastante quantidade de carbono para crescer. A vegetação, então, ela tem um papel muito importante na mitigação de mudanças climáticas. A questão da energia limpa também tem um papel importante, substituir combustíveis fósseis, as termoelétricas, né, por energias renováveis, se possível limpas, né? Então, hidrelétrica, biomassa, energia das marés, eólica, solar, tudo isso. Nós, no Brasil, a gente tem uma matriz energética que a gente tem aí 20% de termoelétrica e 80% de energias de fontes renováveis, né, que poluem menos. Então, a gente tem no Brasil 60% de hidrelétricas, 10% de eólica, mais um pouquinho de solar e um pouquinho de outras, biomassa, e somente 20% de termoelétrica. Então, nós estamos bem, mas a gente ainda pode avançar nesse quesito de energia também. Aqui eu trouxe gráficos do aumento da utilização, da produção de energia eólica e de solar nos Estados Unidos, já também aí como uma demanda, né, uma consequência das mudanças climáticas. Esse tipo de energia tem sido procurada, né, por algumas pessoas, empresas mais conscientes. Outro tipo de mitigação que seria a agricultura de baixo carbono, né, que a gente fala, que é uma agricultura de práticas mais conservacionistas do solo, de plantio direto, de manejo mais orgânico, de sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, que é isso que eu estou ilustrando aqui. Esse tipo de sistema aqui, em particular, o ILPF, você tem combinados a criação de animais, espécies florestais, espécies agrícolas, e isso, como num ecossistema só, isso garante uma maior resiliência das espécies envolvidas a eventos extremos, de seca, de chuva, e também um equilíbrio melhor, teoricamente, um equilíbrio entre essas espécies, né? Então, em termos de controle de pragas, doenças, enfim. Então, essa é uma medida que também viria a mitigar mudanças climáticas, porque além de fazer isso tudo, ela ainda está estocando carbono aqui nas espécies arbóreas, né? Nas espécies agrícolas e tudo mais. E em termos de adaptação, como eu já falei lá, uma das coisas que tem sido comentado é a questão de melhoramento, entre aspas, de espécies, melhoramento genético, engenharia genética, de espécies agrícolas, no sentido de resistência à seca ou de resistência à inundação, no outro extremo. Então, para que a produção não seja afetada. Eu trouxe aqui um campo de arroz, né, uma plantação de arroz resiliente à seca. A maioria das lavouras de arroz, elas precisam de muita água, tem arroz que é alagado, né? E, enfim, então você ter uma variedade resistente à seca permite que o arroz seja produzido em outras regiões que antes não era. Então já é uma forma aí de adaptação à mudança climática. Uma outra coisa de adaptação também, e que a gente tem visto, são medidas sanitárias no controle de doenças em locais onde ainda não existia. Então, por exemplo, os Estados Unidos estão super preocupados com a dengue. Já tem casos na Flórida, em Los Angeles, né? E por quê? Porque aumentando a temperatura e a umidade nessas regiões, já tem condições para o mosquito, para o Aedes aegypti, viver lá. E vivendo lá, o vírus vai chegar lá por pessoas, né? Por trânsito de pessoas. Mas o vetor, o mosquito estando lá também, juntamente com o vírus, é inevitável que haja casos de dengue. Então, é um caso de políticas públicas, de medidas sanitárias
deles lá para lidar com isso. Então, já é também uma adaptação a uma questão que teve causa climática. Mas, apesar de tudo isso, a gente vê bons exemplos por aí. Eu trouxe hoje particularmente o caso de Singapura, que lá no Sudeste Asiático, porque eles estão dando um exemplo assim, de sustentabilidade urbana até. Eles foram os responsáveis, inclusive, pela criação do termo esponjas urbanas, né? Que basicamente o que eles fizeram? Eles maximizaram os espaços verdes dentro da cidade, estão fazendo reutilização, captação de água da chuva para reutilizar a água da chuva, eles estão fazendo gestão de resíduos, utilização de energias limpas. Então, eles estão dando bons exemplos no sentido de sustentabilidade e descarbonização. Eles chamam de super trees, né? Essas árvores artificiais que eles construíram lá, elas ao mesmo tempo produzem energia solar, captam a água da chuva para reutilizar, filtram o ar, elas abrigam aqui plantas de verdade, né? Elas são jardins verticais. Então, eles têm esse tipo de iniciativa que eu acho fantástica em Singapura. Os prédios lá também, cada vez mais comuns esses prédios com fachadas, com esses muros verdes, né? Esses muros vivos, que ao mesmo tempo estão captando carbono, regulando o microclima, captando água. Os prédios também têm captação de água da chuva. Enfim, eles estão dando um show de sustentabilidade. É um lugar pequeno, né? É mais fácil da gente ter controle das coisas que acontecem e ter vigilância e ter monitoramento das coisas, né? Mas são bons exemplos que eles têm trazido para nós. Então, para fechar, eu não sei se como é que está meu tempo, já devo ter passado, como de costume, mas, assim, eu só trouxe alguns pontos, 2 pontos controversos, oriundos da mudança climática, que é o surgimento dos mercados de carbono, que, na verdade, a ideia original do mercado de carbono, lá atrás, lá no protocolo de Quioto, era permitir que países que não conseguissem reduzir suas metas de emissão para o que foi atribuído a eles pudessem ter a possibilidade de, como medida, assim, como uma medida temporária, uma medida provisória, eles comprarem créditos de outros países que reduziram para além do que foi estipulado, ou comprarem créditos de carbono de projetos que estavam reduzindo emissões ou capturando carbono. Então, lá na origem do mercado de carbono, ele foi pensado para ser um mecanismo de transição entre um cenário de emissão e um cenário de baixa emissão. Mas ele acabou caindo na lógica mercadológica, como a gente conversa muito lá na disciplina, quem está aí já sabe, caiu na lógica mercadológica e hoje é mais um mecanismo de mercado, com os valores sendo regulados aí pela mão invisível do mercado, com oferta, demanda e tudo mais, e deixou de ter esse caráter, muitas vezes deixou de ter esse caráter de ser uma medida de transição entre uma economia que emitia muitos gases e uma economia que emitia poucos gases. Parece que ele veio para ficar aí como uma muleta para quem não quer ou não quer deixar de emitir gases. Enfim, é mais complexo do que isso, a gente aprofunda bastante sobre isso na disciplina, mas que como o mercado de carbono muitas vezes é apresentado como uma solução, eu gostaria de apresentar esse outro ponto de vista também. Além do que, nesse mercado de carbono, os créditos de carbono muitas vezes sofrem com... assim, eles não representam redução de emissão de fato, tem algumas falcatruas que têm sido expostas aí, tanto em artigos acadêmicos quanto na mídia. Então, assim, era uma solução, mas hoje eu já coloco como ponto... era uma das soluções, eu já coloco como ponto controverso. E outro é que algumas comunidades locais, algumas regiões específicas do planeta foram beneficiados pelo aquecimento global. Por exemplo, regiões que eram cobertas, algumas regiões
e propriedades que eram cobertas por gelo sofreram um fenômeno de greening, né, de esverdeamento, e, portanto, se tornaram produtivas. Então, para aquela realidade específica ali, para aquelas 2 famílias, 3 famílias ali, para aquela realidade regional, o aquecimento global foi bom. Então, os negacionistas argumentam muito isso, sabe? Mas teve gente que se beneficiou, aumentou a produtividade agrícola em várias áreas, em áreas que eram em áreas de água fria, às vezes teve um aquecimento da água, aumentou a pesca ali naquela região, então para aquela realidade local ali foi bom. Mas a gente tem que pensar que é um fenômeno global, né? E se para a maioria não está sendo legal, não está sendo bom, não vão ser esses pequenos recortes da realidade que vão justificar a gente a continuar emitindo gases, né? Queria deixar também essa indicação aqui desse filme Não Olhe para Cima. Não sei se vocês já viram, acho que algumas pessoas já devem ter assistido. Ele é um filme de 2021, ele foi bastante divulgado, e ele faz uma sátira, assim, da negligência, né, da falta de ação diante de uma crise iminente. No caso, lá era um meteoro que ia cair sobre o planeta, mas que pode ser, a gente pode trazer para a crise climática, que apesar dela ser, assim, trazer consequências, trazer crises eminentes, desdobramentos, vários desdobramentos negativos, muitas vezes a gente não olha com atenção para isso, ou não pensa sobre isso com a devida atenção, não presta atenção, de fato, nisso. Então, é sempre um desafio, uma coisa que eu proponho para quem eu estou conversando sobre isso, que é que o que eu posso, como que isso afeta, como que a mudança climática afeta a minha realidade, como que isso afeta a minha pesquisa, já que a gente está no ambiente acadêmico, como que a mudança climática afeta os atores, os materiais, os métodos da minha pesquisa, os resultados que eu encontrei, a pergunta que eu fiz, porque como eu disse lá no começo, uma temática que atravessa todas as atividades e existências. Então, esse filme Não Olhe para Cima é bem sobre isso, sobre a negligência, de como a mídia é negligente diante de uma crise assim, e como os interesses econômicos e políticos se sobrepõem a essa crise. É bem interessante. Quem não viu, eu recomendo fortemente. Bom, eu não sei como é que está meu tempo, peço desculpa se estourei, provavelmente estourei, mas era isso que eu queria falar, estou à disposição para ceder esse material, para falar, tem muita coisa que deixei de fora, mas para hoje é isso. Agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição. Muito obrigado, Marcela. Acho que foi uma excelente apresentação. Agora são 9h03, então não extrapolou muito, não. Acho que foi. Desculpa, viu? Imagina, eu tento ficar dentro do tempo, mas às vezes eu empolgo. A gente tem que agradecer, né? Ter a oportunidade, né, de estar escutando, ouvindo, aqui, né, tendo acesso a informações que são extremamente relevantes assim para a nossa sociedade, para que a gente possa refletir sobre a nossa existência, né, no planeta e a continuidade dela, assim como também a própria existência e continuidade de outras formas de vida, ou mesmo da sociedade como a gente até o momento conhece, né, e estruturou ao longo do tempo. Então, eu acho que foi, assim, um espaço excelente, assim, muito obrigado mesmo, assim, por essa oportunidade. Como já são 9h04, eu sugeriria que a gente já fosse para a sessão de apresentações, porque a gente tem os discentes e egressos para apresentar os trabalhos. Mas você também deixou ali seu contato, né? Isso. Falou que você conduz Fique à vontade. a disciplina, enfim, como possibilidade, eu acredito também que a gente pode ter outras oportunidades e outros momentos para continuar, né, essa conversa, que eu penso que foi uma oportunidade muito rica. Então, agradeço
enormemente a sua disponibilidade em estar aqui com a gente, falando de um tema tão necessário e que permeia, né, como você mesmo disse, atravessa toda a nossa existência, né? Principalmente na atualidade. Então, muito obrigada. Obrigada, viu, Vivi? Tá, joia? Eu vou encerrar aqui a gravação, até para que depois a gente possa, né, possa disponibilizar para você. Às vezes a gente pode até conversar também sobre, às vezes pode pensar na possibilidade, se for do interesse,